Olá, muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Você lembra, nós estamos estudando os personagens bíblicos neste ano de 2023, só que hoje não falaremos de um personagem, mas vamos falar, eu diria talvez de uma classe de pessoas ou de um ofício muito comum e muito necessário no povo ou entre o povo de Israel. Hoje queremos falar daqueles que também foram personagens do Natal, ou seja, os pastores de ovelhas lá de Belém. E por que vamos falar deles? Exatamente porque eles foram aqueles privilegiados que receberam a notícia do céu da parte do anjo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o texto base para esse estudo é Lucas capítulo 2. Depois vamos ler o texto. Mas existe um hino do Inário Luterano, o hino 547, cuja primeira estrofe fala exatamente dos pastores. Quero ir com os pastores dar ao Salvador louvores. Então os pastores, junto com os anjos, junto com os magos e a própria Maria, são mencionados nesse hino e são personagens do Natal e deste tempo de Advento. Então nós vamos tomar a liberdade de, nesse estudo bíblico, também cantar um hino, exatamente esse hino, 547 do Inário Luterano. Pastor Ismar está aí, né? Vai acompanhar o cantar deste hino com violão e também vai ter a oportunidade de fazer a sua saudação nesse estudo bíblico. Tá? Isso, deixa eu fazer agora, então. Isto, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Desde já, desejar que o Espírito Santo conduza esse momento de estudo, os pastores das Campinas de Belém, ou esse ofício, como o pastor Reinaldo falou, e tem algumas reflexões bem curiosas, então permaneçam aí, acompanhem todo esse estudo bíblico, porque essa classe de trabalhadores também tinha uma circunstância até religiosa de estar ou não estar no templo, e foram eles os escolhidos por Deus para receber a boa notícia do primeiro Natal. Vamos lá então com o hino aqui. Hino 547 do Inário Luterano. Ajuda a pegar o tom aí, pessoal, de cantar junto. Isso aí. Quero ir com os pastores, dar ao Salvador louvores, ao meu santo e bom Jesus, que em Belém viu hoje a luz. Vou cantar com anjos santos, em louvor a Deus meus cantos, pois aos homens ele traz vida, salvação e paz. Com os magos do Oriente, quero dar a ti contente, do mais caro que tiver, minha vida deve ser. Com Maria, pois eu quero bem guardar milagre vero, Deus ao mundo tanto amor, que seu Filho lhe enviou. Ó Jesus, que és meu desejo, teu Natal assim festejo, entra no meu coração, faze nele a habitação. Se você tem mais uma palavra, pastor Ismar. Isso aí, bom estudo para todos, que Deus abençoe esse momento. Obrigado. Eu iria dizer, se você tem o Inário Luterano em casa, cante em família os hinos de Natal. Estamos no tempo de Advento, por isso tomamos a liberdade também de cantar este hino no início deste estudo. E exatamente porque ele faz referência aos pastores de ovelhas. E nós vamos
olhar um pouco mais de perto para esta classe de pessoas que eram cuidadores de ovelhas. E para entender melhor os pastores de Belém, que receberam lá do céu a notícia de que o Salvador nasceu, é importante nós entendermos um pouco o contexto econômico do povo de Israel. Tanto o povo de Israel como também outros povos circunvizinhos, eles dependiam muito da agricultura e da pecuária. Eram, vamos assim dizer, eles viviam num contexto agropastoril, diríamos hoje. Era muito comum eles criarem ovelhas e também outros animais, gado, outros animais, e a agricultura, né, a semeadura e colheita de cereais. Uma coisa a gente observa que quando o povo era convidado a trazer ofertas ao Senhor, estas ofertas vinham exatamente na forma de cereais, de gado, de ovelhas ou de óleos vegetais, ou a partir da uva e assim por diante, aquilo que eles costumavam cultivar. E nesse contexto, vocês podem imaginar, né, os cuidadores do rebanho eram pessoas muito importantes e muito necessárias dentro desse contexto de trabalho. E porque os rebanhos, eles precisavam ser cuidados tanto de dia como também durante a noite. Ser cuidados de quê? Especialmente os cuidadores de ovelhas, porque as ovelhas, diferente de outros animais, elas dependiam muito do cuidador, do pastor. E elas precisavam ser cuidadas de dia e de noite. Quais eram as ameaças das ovelhas? Predadores, né, que atacavam e matavam ovelhas, e também mercenários que eventualmente queriam roubar ovelhas ou furtar ovelhas. Então, por isso, a necessidade dos pastores de ovelhas. Eu até arriscaria dizer que a função de cuidar das ovelhas é talvez a profissão mais antiga do mundo. Por que eu digo isso? Porque lendo lá Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, então lá nos é dito que Caim se tornou um lavrador, alguém que então trabalhava a terra, semeava e cultivava a terra. E Caim era lavrador, e Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas. Então, ele guardava e cuidava do rebanho. E na hora deles trazerem as ofertas, você lembra da história, né? Abel trouxe das primícias do seu rebanho oferta ao Senhor, e o Senhor muito se agradou da oferta de Abel. Uma outra questão que chama a atenção, o grande rei Davi, no Antigo Testamento, também na sua juventude, foi pastor de ovelhas. Lembram quando o profeta Samuel chegou na casa do seu pai para ungir o futuro rei de Israel? Passaram-se todos os filhos na presença de Samuel e não era nenhum deles. E quando ele pediu ao pai Jessé se havia mais um outro filho, ele disse: olha, tem o mais novo que está no campo cuidando das ovelhas. Era Davi, que então depois, uma vez chamado, foi ungido para ser o rei de Israel. E uma coisa interessante, Davi morou nessa mesma região onde estavam esses pastores de Belém, porque Davi era natural de Belém, ele nasceu em Belém, ele era de Belém. Tá? Então, é bem significativo, né? O grande pastor Davi, mais ou menos 1000 anos antes, né, morava em Belém e lá cuidava de ovelhas. E agora, né, quase um milênio depois, os anjos anunciam a pastores que cuidavam de ovelhas lá na periferia de Belém, nas campinas de Belém,
anunciam a eles: hoje nasceu o Salvador. Então eu quero convidar você para olhar o texto bíblico, Lucas capítulo 2, conforme mencionei antes. Lucas capítulo 2, os versos 8 a 20. Uma rápida leitura, vale a pena relembrar neste tempo do Advento a importância deste relato. Os pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, observem, na cidade de Davi, lá onde viveu Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, provavelmente você que me ouve já disse essas palavras num programa de Natal. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, esse cântico dos anjos, que quando o anjo anuncia o nascimento do Salvador, eles cantam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Continuando o verso 15, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Então, esse é o maravilhoso relato da aparição dos anjos para aqueles cuidadores de ovelhas, pastores de ovelhas, que recebem a notícia: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nós, eu diria, nada sabemos a respeito destes pastores de ovelhas. Não sabemos seus nomes, não sabemos a sua idade, não sabemos qual era a situação familiar deles. O que o texto lembra é que eles viviam nos campos e à noite estavam guardando os seus rebanhos. Isso o texto bíblico diz. Mesmo não sabendo seus nomes, idade ou situação familiar, eu quero destacar 3 atitudes que eles tomaram e que são muito significativas para nós cristãos. Primeira atitude deles, depois de receberem a notícia, eles não ficaram parados ou acomodados, eles foram até Belém. Eles foram conferir a notícia dada pelo anjo. Hoje nasceu o Salvador. Então, inclusive, o texto bíblico, ele aponta assim: vamos até Belém. Vamos, é a decisão imediata. Vamos até Belém, vamos conferir a notícia do anjo. A segunda atitude importante desses pastores é que eles compartilharam aquilo que o anjo disse para eles. Então, eles informaram, eles falaram para todos que estavam lá, Maria, José
e provavelmente mais pessoas, porque o texto diz assim, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino, e todos os que ouviram se admiraram. Provavelmente não eram só Maria e José que estavam lá, mas provavelmente mais pessoas. E quando eles ouviram o relato do anjo, todos ficaram muito admirados do que se dizia a respeito daquele menino. E a atitude de Maria é que ela guarda estas palavras no seu coração. E há também ainda uma terceira atitude. Eles voltaram para a sua lida normal, louvando e glorificando a Deus por tudo que viram e ouviram. Então vejam as três atitudes. Foram a Belém, compartilharam o que o anjo lhes havia dito e voltaram jubilosos, louvando e glorificando a Deus por esse momento extraordinário, por essa mensagem extraordinária que eles receberam. E eu gostaria de chamar a atenção para estas três atitudes, e eu diria que elas são inspiradoras, né, para o povo de Deus de todos os tempos. Elas são inspiradoras para nós, e eu diria mais, elas orientam também nossas atitudes. Não só neste tempo de Advento e Natal, mas sim a nossa atitude como cristãos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos até Belém. Nós não podemos ir a Belém, mas nós podemos abrir a Escritura Sagrada e conferir tudo o que foi dito a respeito deste menino. Não só sobre o seu nascimento, mas também sobre a sua morte e a sua vitoriosa ressurreição, que garantem perdão e vida eterna para todos os seres humanos. Esta é a atitude necessária nossa e dos seres humanos de uma maneira geral. Ir às Escrituras, conferir tudo o que foi dito a respeito desse menino. E é importante que o nascimento dele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Tanto por Isaías como por Jeremias, também por Miqueias, eles anunciaram o nascimento dele. Mas Isaías também anunciou que ele vai ser traspassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas é que nós fomos sarados. Então esta é uma atitude contínua, eu diria necessária na nossa vida. Ir a Belém, ir às Escrituras e sempre de novo relembrar tudo que foi dito e está escrito a respeito deste menino que depois foi à cruz, nosso Salvador. A segunda atitude, que foi também a atitude dos pastores lá de Belém, compartilhar o que está escrito, o que foi dito, o que foi anunciado a respeito desse menino. Compartilhar a boa notícia. Como eu já disse antes, compartilhar a notícia maravilhosa da sua vinda ao mundo, do seu nascimento, mas, sobretudo, compartilhar a sua obra redentora em favor de todos os seres humanos, porque só assim as pessoas, a exemplo de Maria, vão poder guardar estas coisas no coração, conhecê-las e crer nelas para a sua salvação. Então, esse é o desafio constante, né? Além de nós irmos à fonte da Escritura, esta atitude de compartilhar, ela é primordial para que as pessoas conheçam de um modo simples, assim como nós sabemos fazer, assim como aqueles pastores de ovelhas souberam fazer. Provavelmente eram homens sem muito estudo, e como o pastor Ismar lembrou lá no início, eles foram os privilegiados de receber a notícia. A notícia não foi dada no templo em Jerusalém, ela não foi dada aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus, mas ela foi dada àquele grupo de pastores e cuidadores de ovelhas.
E eles compartilharam isso do jeito que eles sabiam fazer. E esta atitude, ela é muito necessária da nossa parte, de nós compartilharmos essa boa notícia do jeito que nós sabemos compartilhá-la. Bom, a terceira atitude, eles voltaram, né, os pastores louvando e glorificando a Deus. Eu digo assim, quem conhece o amor de Deus, quem conheceu Jesus, o seu Salvador, o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse não vai ficar indiferente. Mas a vida dele será uma vida de louvor, de adoração, de glorificar o amor e a grande misericórdia de Deus que deu o Salvador. Então, vejam, essas atitudes, aquelas 3 atitudes dos pastores de Belém, nos inspiram em nossas atitudes. Tá? Ir às Escrituras para sempre de novo relembrar o que foi dito, compartilhar esta boa notícia e no nosso dia a dia, no decorrer de nossa vida, glorificar este Deus que tanto amou a humanidade e deu um Salvador. Repito que a atitude dos pastores de Belém lhe inspire neste tempo de Advento. Mas para finalizar, eu queria dar um outro destaque ainda. Lembrar, por fim, que o nosso Salvador Jesus, ele usou exatamente esta figura, ou este ofício do pastor de ovelhas, para ele se apresentar como o bom pastor. E aí o Evangelho de João, capítulo 10, ele dá bastante destaque, capítulo 10 também lá no 11, dá bastante destaque a Jesus como o bom pastor. E várias vezes Jesus enfatiza isso, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não se aproveita das ovelhas. O mercenário, sim. Né? Ele, quando a ovelha está em perigo, ele não liga. Mas o bom pastor cuida do rebanho. E Jesus também, em outro momento, diz que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. Então, vejam, Jesus usou exatamente esse maravilhoso contexto do pastor que cuida de ovelhas, exatamente para lembrar que esta é a relação que ele tem conosco, como ovelhas do seu rebanho. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, há uma expressão de que quando Jesus viu as multidões, ele viu que elas eram como ovelhas sem pastor. E isso realmente, eu acho que doeu no coração do nosso Senhor Jesus. Quando ele viu as pessoas entregues à própria sorte. Quando ele viu que os líderes religiosos de Israel não cuidavam do rebanho. Então ele faz essa exclamação. Né? Ele viu as multidões que eram como ovelhas que não têm pastor. E por isso exatamente que o Senhor Jesus enfatiza tanto, né? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, né? Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas. Muito bem, eu diria mais uma coisa. A palavra pastor, hoje muito usado nas igrejas, como uma referência àqueles que foram chamados para guiar o povo de Deus, eles também são identificados como pastores. E isso vem exatamente daqueles pastores que cuidam do rebanho. E é tão significativo isso de ser chamado de pastores. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 28,
o apóstolo Paulo recomenda aos pastores da igreja, e ele estava reunido com pastores da igreja, e então ele disse assim: cuidem de vocês mesmos e cuidem também do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos para pastorearem a igreja de Cristo. Para pastorearem a igreja de Cristo, para cuidarem da igreja de Cristo. E eu sempre digo, e eu falo como pastor, é um privilégio poder ser chamado de pastor. Claro que nós, pastores humanos, também somos imperfeitos, falhos, pecadores, mas temos consciência do chamado de Jesus para cuidar do rebanho. E eu diria que, de certa forma, aquelas 3 atitudes dos pastores de ovelhas lá de Belém, elas estão continuamente também diante do pastor que cuida de uma congregação, que pastoreia uma congregação cristã. As 3 atitudes, ou seja, primeiro, sempre de novo ir à fonte das Escrituras, aprofundar-se naquilo que a Escritura revela a respeito daquele menino nascido em Belém, salvador de toda a humanidade. Primeira atitude, ir sempre de novo a Belém, à Escritura. Segunda atitude, compartilhar, repartir com o povo de Deus, com a congregação, com as pessoas de uma maneira geral, com a humanidade, a boa notícia, para que a boa notícia também toque os corações e que as pessoas guardem no coração a boa notícia do amor de Deus para a sua salvação. E a terceira atitude, continuamente louvar e glorificar a Deus pelo seu grande amor, pela sua misericórdia de ter dado o Salvador ao mundo. E então eu diria assim, repito, estas são atitudes que também estão diante de nós, pastores, porque só podemos ser, ou só podemos pastorear o rebanho de Cristo com o auxílio e a direção do Espírito Santo, que sempre de novo nos leva à Escritura para compreendê-la, para relembrar e depois então compartilhar e, eu diria assim, também motivar todo o povo de Deus para uma vida contínua de júbilo, de adoração e de glorificação a Deus. Que também esta reflexão seja significativa para você neste tempo de Advento e que os pastores de Belém também lhe ajudem no seu preparo para mais uma vez ir a Belém e celebrar a boa notícia do amor de Deus. Um grande abraço, a bênção de Deus a todos.